Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV, Mansão do Caminho e outros órgãos da comunicação social, nossos votos de muita paz. Seria de dizermos, como numa velha canção, e dezembro chegou. Com ele, chegaram também as notícias que o ano está por acabar-se. Um novo exercício terá início logo mais. Sonhos, perspectivas são desenhados, enquanto outros são riscados do mapa das nossas expectativas. Porém, o bom é sonhar sempre e não desistir jamais dos ideais a que nos encontramos vinculados, e os impulsos da vida levam-nos a concretizá-los através do tempo, passo a passo. É verdade que gostaríamos de atender a muitos objetivos de uma só vez, mas seria o mesmo que supor que o mundo desapareceria amanhã. E dentro dessa marcha inexorável da imortalidade, temos a tranquila certeza de que aquilo que não logremos realizar agora, faloemos logo depois. Nada obstante, não nos cabe postergar a hora do dever sob tal ou qual justificativa. Trabalhar sempre. No Evangelho de Jesus, há uma pequena frase: orar sempre e sem cessar. O verbo orar, em latim, quer dizer muitas vezes abrir a boca da alma. A alma é nada mais, nada menos do que o ser que somos. Orar é abrir a boca da alma a Deus, esvaziar-se daquilo que nos choca, que nos aturde, e de repente plenificarmos-nos de Deus. Ainda me recordo de uma velha história do notável escritor russo, Leon Tolstói. Ao tornar-se verdadeiramente cristão, esse nobre conde, que vai censurar depois Nicolau II, o seu tsar, o grande comandante, tem ocasião de narrar uma pequena parábola. Certo dia, um sacerdote passa por uma gleba de terra e encontra a trabalhar um homem do solo. O sol é ardente, suor abundante. Ele se dobra sobre o instrumento que sangra a terra, que fere o chão, que abre a sepultura onde são colocadas as sementes para viver. E o sacerdote, entusiasmado, diz: homem, abandona o arado e vem comigo à igreja orar. O homem, que era de modesta cultura, deteve-se, orou ao sacerdote, gentil, porque o convidou a uma grande tarefa, e disse: Senhor, eu não posso. Eu já estou orando, porque arar é também orar. É necessário, portanto, que oremos, que atuemos, que as nossas mãos estejam sempre edificando, pois que para isso deu-nas a própria criação. E o trabalho é um instrumento útil para o equilíbrio do ser que somos no corpo em que nos encontramos. Então, dezembro são recordações infantis. Todos nós sempre nos recordamos do dezembro, a terminação das aulas, o resultado da escola, as fantasias do Natal, o presépio, essa obra magistral que Francisco Bernardone ergueu um dia no curral de uma casa amiga, onde ele passava e celebrava a data evocativa do nascimento de Jesus. Para mim e milhões,
O Natal tem um significado muito grande, porque ele não é apenas a data evocativa do Natal do Senhor, é também a data evocativa em que nós podemos dizer: ele renasceu. Faz tanto tempo que nasceu em mim, provavelmente pelos meus atos. Também ele desapareceu. Então, o Natal é a oportunidade de deixar que renasça em nossos corações a ternura da palavra do Evangelho. E com ela renasçam também a esperança, a alegria de viver, as expectativas novas, a certeza de que não estamos a sós. Naquela noite de frio, numa paisagem grotesca, feita de pequenos montes de calcário, com várias covas, onde os pastores guardavam os rebanhos na hora do frio. Pois é numa cova desta, numa lapa, numa caverna, ali pertinho de Jerusalém, 8 quilômetros, ali está Betlehem de Judá. Mas não havia lugar para ele. É curioso, ainda não há lugar para ele. Na cidade amontoada para o recenseamento, não havia lugar para aquela mulher que estava sendo mãe. Então a natureza era realmente o seu lugar. E foi a natureza que ele transformou num templo. E o coração dos simples, dos animais, da vida vegetal, das criaturas humanas, modestas como pastores, que ele ergueu o seu santuário. Esse doce santuário que se chama amor. Então também eu me recordo das lindas histórias de Natal. A doutrina espírita que o traz de volta aos nossos corações, que o evoca da ressurreição. Não importa a morte, porque se ela não passar por nós, não ressuscitaremos para a vida imortal. Então, o Natal é a evocação desse renascer, da Jesus que morreu a pouco, mas voltou cheio de triunfo para cantar junto de nós a música sublime da solidariedade humana. Cantar a sinfonia inacabada da esperança, mesmo quando tudo parece não resultar. Ele chega suavemente e nos diz, na intimidade dos sentimentos: eu aqui estou. E nos renovamos interiormente e renascemos, e ele toma conta de nós, e a vida readquire o sentido. Conta Van Dyck, que faz muito tempo, e eu a vou recontar com as minhas próprias emoções, utilizando o seu texto maravilhoso, mas no sentimento da minha própria alma. Todos dizem que vieram de distantes lugares, da Fenícia, da Pérsia, daqueles lugares mágicos onde os embóreos astros compunham as lindas canções da astrologia, da interpretação da vida através do símbolo do nascer e do ocultar-se do astro, diminuir a sua luz e ampliá-la. Falam-nos dos 3 reis magos, aqueles homens bons que desejavam encontrar um dia um rei que estivesse acima da conjuntura deles. Mas Van Dyck nos fala de um 4º rei mago. Eu me recordo da primeira vez, faz muitos anos, quase 30, em que, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, narrei essa história pela primeira vez. E hoje narro-a com o doce toque das minhas próprias emoções. Ele estava na Pérsia. Astarban chamava-se. E era um homem belo, jovem. Os cabelos ainda eram negros, o olhar profundo e a face bela. Mas ele também se dedicava a consultar os astros e tivera a percepção paranormal
de que aqueles eram dias muito significativos para a humanidade. Eram aqueles dias semelhantes a estes dias. Somente que esses são dias trágicos, que pronunciam a paz. São dias de dor, que anunciam a saúde. São dias de desespero, que nos dizem mansamente para permanecermos em alegria. Mas naqueles dias, ele soube, através das vias espirituais, como os outros três, que havia nascido o rei. Aquele rei que é Israel, uma fatia de terra entre o Mar Vermelho e o oceano. Um pedaço de solo crestado junto ao deserto e bem próximo daquele mar grandioso que se perde à distância até alcançar Roma, que dominava o mundo de então. E eles souberam, por esses meios paranormais, que aquele rei singular, porque o seu trono era o coração da criatura humana, a sua coroa era a fraternidade. E ele teria que nascer nos corações. Primeiro, aparecer diante do olhar, diante dos contemporâneos, na massa carnal, para ser visto, para ser ouvido, para com ele aprendermos a lição sublime da compreensão e dos deveres humanos. E ele soube que havia nascido o rei de Israel e falou aos seus amigos, que eram descendentes de Zoroastro, isto é, eram discípulos do grande iniciado e iniciador da Pérsia a respeito das leis soberanas da vida imortal. E alguns amigos disseram, mas como, Artaban? Tu podes crer que Israel, uma fatia de terra, vai possuir um rei que é suplente a ti, que é do suplente a todos nós? E ele riu. É um rei diferente. É um rei cujo trono é móvel, não se encontra estático, como se fosse uma pedra angular para julgar, mas é móvel pela ternura de fazer. E eles o abandonaram. Então Artaban havia negociado com os outros três amigos, um negro, um ruivo e um branco, para poderem visitar este rei, iniciar uma viagem muito longe da velha Pérsia, passando pelas terras da Fenícia. Por isso que marcaram um posto de encontro entre aqueles três e ele que estava no lugar mais distante. Mas ele pensou em homenagear este rei, porque Natal, dezembro, é também a data das homenagens, é a data das doações. No exemplo de Jesus, que não nos trouxe coisas, deu-nos a si mesmo. A maior doação, a vida. E ele, depois de pensar, elegeu 3 pedras preciosas. Uma delas, transparente e azul, que refletia o céu dourado e aquele mesmo céu turquesa das pátrias na pátria da Grécia. O rubim, que era uma gota de sangue, mas de sangue quase coagulado, escuro, retumbante, para se colocar na coroa do rei, e o brilhante como a noite de luar. Ele olhou as 3 peças e disse, adornarei o meu rei com essas pedras preciosas, que somente ele as merece, e para poder também ele distribuir com quem lhe aprouver. Preparou-se, arrumou a batalhotagem, selecionou o que lhe parecia de mais importante, e num cavalo maravilhoso, ele iniciou a grande jornada. Quando já houvera viajado alguns dias, numa noite, mas uma noite bela, em que as franjas da lua caíam como gotas de prata sobre a terra banhada de estrelas luminescentes. Ele viu que o cavalo estugou, porque havia alguma coisa no chão. Era como se fosse um monte de miséria, de trapos, de dor. E ele saltou do animal
e se deparou com um homem no mais lamentável estado de decomposição material. Talvez fosse um ranceniano. É bem provável que as carnes estivessem em decomposição e a morte estivesse despedindo-se da vida. Era um judeu. A testa larga, as rosas rubras da decomposição material, os lepromas, e o homem gemia baixo e exalava odores pútridos da carne humana. Mas era apenas um homem. E ele lembrou-se que tinha que avançar, porque os seus 3 amigos, por certo, não esperariam. Mas que fazer? Ele amava o amor e preferia doar a receber. Desde muito jovem, ele se houvera feito um doador. Aquela alma que semeia e semeia, sem preocupar muito em colher e recolher. Então, para poder ficar em paz, não abandonar o homem, tomou da safira, aquela tonalidade azul como uma gota de céu, e colocou na mão ferida daquele homem que a contemplou e que olhou os céus como se fossem 2 pústulas em claridade. E que sejas louvado, Filho de Deus, e que Deus, o Pai de Israel, de Isaac, de Jacó, te acompanhe pelas estradas da vida. E então ele tomou do animal querido e partiu, com uma grande alegria. Viajou dias, mais dias, e quando chegou ao ponto de encontro, infelizmente era tarde demais. Os amigos esperaram o quanto puderam, mas não podiam ficar ali por tempo demasiado, e partiram. A desolação tomou de conta, uma angústia, uma frustração. O local tinha escombros. E ele ficou olhando os escombros e encontrou um pedaço de pergaminho. Tivemos que ir. Siga-nos pelas areias ardentes do deserto. A natureza dirá por onde passamos. E ele agora caído quase em angústia, disse, mas como? O deserto imenso, as distâncias, nem sei em que direção fica Israel, mas não desanimou. Resolveu voltar às terras da Babilônia, junto da Assíria, ali naquele pedaço de terra, entre 2 rios, o Tigre de um lado e o Eufrates do outro. As velhas culturas que a nossa imaginação ainda não pôde entender a sua grandeza e a sua derrocada. Vendeu tudo. Estabeleceu uma diretriz para uma alimentação por muitos anos e partiu. Viajou. Viajou e tomou a melhor estrada, porque agora as notícias eram trágicas. Herodes estava enciumado porque havia nascido um rei. E como ele era um mentecapto psicopata, ele tinha medo que alguém lhe ocupasse a posição de destaque em Jerusalém. Por isso ele mandou fazer um palácio a cada 50 quilômetros, para no momento de rebelião evadir-se por subterrâneos do deserto da Judeia, pelas montanhas, e ter a vida transformada no sonho ilusório de um reino de crimes. Matou a própria esposa, a quem ele devia a oportunidade do governo. Fora ela, a jovem princesa, não era israelita, mas fascinava Israel pela sua bondade. Ele também não era israelita, era asmoneu, de uma tribo que não tinha o selo da mansidão, nem a marca de Deus nas suas escrituras. E então ele decretara a matança das crianças, menores de 2 anos, porque então ele alcançaria, sem dúvida, aquele menino que agora veio confirmando as profecias do Velho Testamento. As profecias novas de Simeão, o velho de 80 anos do templo,
que renunciara a tudo para orar a Deus. De Ana, que se dedicara a ser uma adoradora do templo, a guardar os mistérios, os segredos por detrás do altar da imensa cortina onde guardavam a arca sagrada e os maiores testemunhos da raça elegida. Então ele teve que parar em uma estrada nas cercanias do Egito e foi recebido por uma mulher gentil, bela como o lírio do campo, doce como um favo de mel e sorridente como um amanhecer. Ela lhe falou do filhinho, se evadira de Israel para poder poupar o filho da matança covarde do governador. Seu marido já era um homem maior, pausado, meigo, ofereceu a casa para que ele descansasse. E a criancinha sorrindo passou, olhou por ele, como se já o conhecesse. E ele sorriu para a criança. Ainda estava nesse deslumbramento quando alguém gritou: os soldados de Herodes avançam. Ele correu à porta, mandou que a família se refugiasse numa das habitações, jogou sobre ela e o filho um manto pesado e pedindo a Deus que a criança não chorasse. E ficou na porta, nobre como uma espada. E saltou o chefe da caravana, trazendo na mão uma cimitarra para decepar a cabeça das criancinhas. E abrindo parênteses, era uma tragédia tão insensata que o próprio Herodes tinha um filhinho de 1 ano e meio e que foi assassinado por um soldado embriagado. Matar todas as crianças menores de 2 anos. Só que esqueceu que ele era pai e perdeu o filho. Nessa sanha louca de não perder a coroa. Os bens que transitam de mãos. Os acontecimentos que passam. Como passam as horas, a alegria, a dor. E como passa também a morte em relação à vida. E então ele correu à porta. Os soldados também sacaram das armas. E quando o chefe veio andando, ele olhou, saudou bem, tomou da pedra de sangue e ficou brincando com ela no dedo. E disse ao nobre policial: eu estou brincando com esta pedra porque me cabe oferecê-la a que deixar a minha casa em paz. E, claro, o homem da legião estendeu a mão, curvou-se, agradeceu a gentileza e se foi. E quando os soldados desapareceram, e ele lembrou que salvou a vida de uma criança, ele disse: meu Deus, mas agora eu só tenho uma gema. Só uma gema para dar-lhe, e ainda não o encontrei. Servido e acarinhado, no dia seguinte ele partiu. Mas quando ele chegou a Israel, a notícia era que ele estava no Egito. E ele foi ao Egito, passou pela pirâmide de Quéopes, pela grandiosa de Quefrem e pela gigantesca de Miquerinos. Lá estavam as 3 balizas do Egito, vencendo o tempo, suportando a poeira, e ali na sua mágica colocação de urna funerária e de símbolo de sabedoria. Ficou pelo Egito fascinante. Havia tanta dor e tanta lágrima a enxugar perto das águas e das terras pantanosas do rio, que ele praticamente esqueceu. Quando lembrou-se, passaram-se muitos anos já, e ele veio desesperado, agora mais pobre, já mais idoso. Deveria estar com uns 40 anos, talvez. Viajou muito. Já não tinha seu animal glorioso e foi a Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele soube. Sim, sim. Você falava que um jovem de 12 anos apenas embaraçara os doutores nas escadarias do templo
e dissera que viera em nome de Deus para reverdecer a terra dos corações. E ele supôs que deveria ser o seu rei. Procurou por toda a Jerusalém. Já não estava lá. Era a época da Páscoa. Celebrava-se a passagem do Mar Vermelho. Mais de 1 milhão de pessoas haviam vindo de toda parte para celebrar no Templo de Jerusalém. Agora a cidade estava quase vazia. E ele continuou a procurar. Resolveu passar pelas terras luminosas, onde brilhava o poder, e saindo de Jerusalém, ele foi bordeando o mar. Esteve na Samaria, visitou o templo de Garizim, o templo do gafanhoto, que fora erguido porque os samaritanos foram proibidos de orar em Jerusalém. Como se Deus necessitasse de um lugar, senão o templo do coração, para se poder orar. As enfermidades desgastaram-lhe o corpo físico. Mas ele, onde estivesse a dor, também estaria. Suas mãos generosas, seu coração amigo, sua afetividade. E passaram os tempos. Era agora um ancião, cansado. E de repente ouviu falar. Ele ouviu falar da grande revolução que se estabelecera na Galileia, a região mais baixa de Israel. Ele sabia da tradição que pode vir de bom da Galileia. Gente ignorante, trabalhadores da terra. A Galileia é uma espécie de encruzilhada entre o Médio e o Longe Oriente. E nada mais, o mar, as pescas, a sua capital, que ainda não fora terminada, e estava situada em Tiberíades. E ele foi para atender a viuvez, a miséria das crianças abandonadas, sempre muitas, vítimas das guerras. Criança nunca valeu nada na história da humanidade. Quando nós lermos a história das crianças abandonadas, as crianças vendidas, as crianças largadas nas ruas, as crianças escravas, nos envergonharemos de talvez, naquele tempo, termos sido também as mãos criminosas que degradaram a vida infantil. Esses homens em miniatura, conforme dizia a igreja, em plena Idade Média, na sua doutrina catedrática, e então arrebanhava-as, nutria-as e adiante. Recolhia pessoas tombadas. Uma velha casa na praia, e o sofrimento que ali cantava, enquanto as ondas do mar murmuravam velhas sonatas. E ele tentou ver Jesus. Quando chegava em Dalmanuta, ele havia ido para Magdala. Ao chegar às terras da mulher equivocada, ele havia ido para Tibérias. Mas quando chegava aí, ele havia partido para o outro lado. Para o outro lado. O lado grego da Decápolis. E ali naquelas 10 cidades gregas, ele passara uma larga temporada com os criadores de porcos, odiados pelos hebreus, e por ele compreendidos. E foi assim que, sentindo a aproximação da morte, ele resolveu viajar a Jerusalém, levando o seu diamante, aquela gota de luar, transformada numa pedra brilhante. Que fazer? Não saberia dizê-lo? Não saberia dizê-lo. Então partiu. Ainda pôde alcançar a imensa procissão naquela rua estreita,
de ladeira em ascensão para a Porta Formosa e a saída dos muros da cidade. E aquela penha, aquele monte de 15 metros, não é uma montanha, é um monte, hoje quase que abaixo do nível do mar, dentro da cidade. Mas naquele tempo era fora dos muros. E então ele vai olhando. Mas quando ele está saindo pela Porta Formosa, ele vê uma altercação, gritos, e desesperado, ele olha para aqui para ali e vê uma jovem, portadora de rara beleza, das mãos toscas de um vendedor de escravos. Batem-na. E ela pede misericórdia, ele se acerca. E ela diz: mataram meu pai. Meu pai tinha uma dívida dos impostos e também dos dinheiros tomados a juros na mão dos miseráveis fariseus. E como não podia pagar, tomaram-me para ser escrava. Ele, então, faz-se escutar o ribombar do trovão, a dança do relâmpago no ar, a terra esmagada pelo calor, as nuvens densas e pesadas, de vez em quando, a gritaria imensa da natureza no estrondo dos céus. E ela, com os hematomas, com a face lanhada, dizia quase sem fôlego: ó Deus de Judá, ó Deus de Israel, manda alguém salvar. E ele lembrou-se, já não ia encontrar mais ninguém, que tinha a pedra, o diamante, as facetas reluzentes. E disse para o homem: compro-a para o meu deleite. Deu-lhe a pedra, acarinhou-a como um avô querido e mandou-a voltar para casa. Então a tempestade caiu. A terra tremeu de maneira ingrata. Parece que os céus se rasgaram. E ele procurou uma árvore como apoio. E o coração, cansado, desiludido, cheio de lembranças, encostou-se na raiz da árvore. E naquele momento em que a claridade dos olhos se apagava suavemente, ele viu duas mãos com a chaga ainda em sangue. E ouviu uma voz, que era uma canção longínqua, falar-lhe docemente: por fim, encontramos-nos. Ele tenta ver o rosto. Mas quem és tu? Eu sou Jesus, o rei cujo altar é a alma de cada súdito. Ele quis oferecer qualquer coisa. Não tinha a primeira joia, e ele ajudou o judeu quase morto. A segunda, ele teve a oportunidade de salvar uma criança. E lembrou-se, e então ele ouviu um riso delicado. Era aquela criança. E agora ele estava ali, depois de salvar uma jovem. Não tinha nada. Eu te gostaria de dar algo. Já me deste. Quando eu te pedi, tu me deste. Quando eu tive sede, me deste a concha das mãos, com a água da misericórdia. E quando eu tive fome de ternura, me acarinhaste a cabeça ferida e me enterneceste o coração dorido. Quando, Senhor? Eu não me recordo.
Quando? Nos dias da tua bondade. Aquele que me ama, ama e vem comigo. Os teus amigos esperam-te aqui próximo, como naquele dia que não pudeste chegar em tempo, porque tinhas muitas vidas em meu nome para atender. E o quarto rei mago em todo o paraíso. A história é extraordinária, que se não foi, é certo que aconteceu de outras maneiras. Van Dyck escreveu-a pensando nesse homem de Nazaré, que renunciou sem repudiar. Porque nós pensamos que às vezes é repudiar, abandonar, atirar fora os valores, manter uma casca aparente de humildade e a alma ferente de orgulho. Não, não. Aquele que sabe aplicar os dons de Deus, que os multiplica para que haja paz. Aqueles que sabem transformar pedras em pães. Aqueles que sabem transformar palavras em ação são evocações do quarto rei mago. Cada um de nós é o novo quarto rei mago do nascimento de Jesus. Ele está renascendo hoje em cada memória do Evangelho, em cada um de nós um sentimento. Antes, há 5 dias, eu estava na mansão do caminho, quando chegou um homem e pediu ao porteiro para falar comigo. E o porteiro tem ordem que eu não posso atender, porque eu estou na linha de frente, graças a Deus, da epidemia. E então, quando é um caso que merece uma reflexão, ele me telefona. E eu decido se atendo ou não. Então o telefone toca o interfone e ele disse: Edivaldo, o senhor pediu que quando fosse algo que me tocasse, que eu falasse para o senhor. Trata-se de um homem de quase 80 anos, tão velhinho como o senhor. Eu me lembrei que eu também já era um velhinho, de mais de 80 anos, é claro. Eu digo, então, mande entrar. E no recanto que nós temos na mansão, e chamamos Recanto de Joana, onde a benfeitora atende a espíritos que desencarnam na região, todo dia, a partir de 1h da manhã, e profere para eles uma palestra, e fala deste rei singular. Veio o senhor, apoiado num cajado. Sorria. O rosto dele era um sorriso de paz. Eu disse, meu Deus, não sou eu quem o vai receber. Ele é que veio me dar. E ele veio. Sem querer, pelo hábito de Jesus, ele estendia a mão. Há uma recomendação para que não se faça. Então parei no ar e disse a ele, aceite o meu melhor abraço. Aquele que não lhe posso dar corpo a corpo, mas lhe dou alma por alma. Sentamos-nos a uns bancos de marmorite. E ele me disse, tio Edivaldo, eu estou tão embaraçado como o senhor não pode imaginar. Eu me lembrei do rei mago. Ele estava tão embaraçado. Mas ainda não havia encontrado Jesus. O embaraço dele não era comigo. Era que o seu sonho, ele queria conhecer o pobre Edivaldo. Se concretizava. E eu disse, mas por que está embaraçado? Ele disse, porque eu já estou perto de morrer. E eu faço parte dos frequentadores da casa. Mas nunca tive, digamos assim, coragem
de aproximar do Senhor para não interromper. Mas, meu irmão, ninguém me interrompe. Você já imaginou se as almas queridas não me vierem socorrer? Não faça mais isto. Este período vai passar, ele disse. Pois é. Tudo isso eu pensei. Eu não posso dar muito a Jesus. Então, durante o ano, eu tiro a 13ª parte do meu salário e guardo para o Natal dele aqui na mansão. Para os rancenianos, no Natal que aqui a casa faz todo ano para eles. E então, desta vez, ao invés de dar, eu ia dar ao porteiro. Mas eu perguntei, meu irmão está aí. Eu não vou demorar mais de 10 minutos, eu prometo. Ele pode ficar a tarde inteira. Eu não estou fazendo nada. Você vai me ajudar. Ele sorriu, um sorriso de criança. Porque os idosos, quando amam, tornam-se crianças puras. E pegou um envelope. Um envelope manchado. Talvez o suor. E me deu. Meu irmão, não é muito, porque eu ganho um salário mínimo. Mas eu tiro a 13ª parte. Porque tudo de Jesus é especial. E eu quero colaborar no Natal com o dinheiro que eu coleciono durante o ano. Imagine, já teve a ocasião de eu estar com fome. Mas eu não me atrevi a pegar no dinheiro dele. Eu digo, ele vai resolver. E eu tive o alimento por outros meios. Eu então olhei para aquele dinheiro. E me lembro que Saulo, quando se tornou Paulo, um dia em que os irmãos brigavam por causa do dinheiro, ele disse, o dinheiro é o excremento do diabo. Porque se não souber manipular, ele divide, não une. Ele mata, não ajuda. Então, Paulo disse isto. Mas eu quero transformar, já que é o excremento, eu quero transformar no adubo da árvore do Evangelho. E eu então fiquei olhando e disse, a maior dádiva que eu jamais recebi para o Natal. E guardei. E fiquei dizendo, o quarto rei mago veio visitar a mansão do caminho. Meu Deus! Ele então se afastou e eu não aguentei. Então eu disse a ele, olha, eu estou aqui muito resguardado. E o senhor também. Eu vou lhe dar um abraço. O abraço do pão de Cristo. Não desobedeci às leis. Ultrapassei-as. Porque o Espírito obedece às leis, mesmo quando injustas. Mas ele tem o direito de ultrapassar. Porque Jesus é transcendente. Em vez que outra, nós temos o direito e o dever de transcender o mundo para estar com ele. E então abracei-o. E eu vi aqueles olhos profundos, com 2 lágrimas longas. E então ele me disse, quando eu for, porque eu irei primeiro do que o Senhor, eu virei repetir o abraço na hora que o Senhor estiver para vir para cá. E eu vou aguardar este abraço. O abraço do quarto rei mago. E agora, no mês de Jesus, nós que o amamos, não adianta proibir-nos de dizer o seu nome, educador, educativo, mestre nas escolas. Quando o jovem o chamou, bom mestre, ele respondeu, nunca chames ninguém de bom, porque bom somente é o meu pai. Agora, mestre, eu sou. Ninguém ultrapassou. Proíbe-se hoje
em nome da liberdade religiosa. Mas o nome Deus é universal. Para qualquer doutrina, para qualquer projeção animista. As religiões animistas chamam-no Oxalá, chamam-no de qualquer coisa. Nós outros chamamos Deus, natureza, Pai, pouco importa. Força geratriz da vida. Mas a Jesus, o doce amigo, o nosso irmão maior, proibir em nós, e tem o atrevimento de falar em direitos humanos? Como me pode proibir o direito de, na minha aula, e a educação é o princípio básico da construção da humanidade, é a pedra angular. Toda vez que a educação fracassa, a disciplina enfraquece e a sociedade cambaleia. É necessário, então, e isso não importa que não se lhe diga o nome, porque eles voltarão em triunfo. Não é a primeira vez que somos constrangidos a leis arbitrárias por pessoas injustas e que se dizem ateias. E me lembro de um filho meu. 8 anos eu estava brincando com ele sobre religião e denominações religiosas. Ele diz assim, pois é. E fulano de tal, muito célebre na época, era ateu. E o menino me perguntou, tio, ele era ateu ou vivia à toa? Eu então descobri outra designação, os atoas. Eu disse, era à toa. E, de fato, vivia à toa. Então, nesses dias de tanta balbúrdia e de tanta beleza, porque é na treva que um raio de sol tem poder, é na noite que o pirilampo brilha, e é na escuridão das almas, é na escuridão das almas que a chama de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, fulgura, grandiosa e abençoada. Não esqueça, cara amiga, caro amigo, ou irmãos, que aqui estão me dando a honra da sua presença, ouvindo, vendo, em alguns minutos, de que a sociedade começa no indivíduo. E se você lamenta tanto porque não pode mudar o mundo, pode sim, pode. Mude-se. Quando você se transforma, o mundo também se transforma. Há muitos anos, eu li uma frase de uma jovem e ela dizia o seguinte, quando alguém cai, a sociedade cai com ele. E eu percebi que era uma frase pessimista. Então eu fiz um jogo. Quando alguém se levanta, a sociedade levanta-se com ele. Então, na hora que você se levanta, na hora que você acende a luz, o mundo brilha. Então, o mundo se transforma. O mundo se engrandece com você, comigo, com todos nós. Deixemos, então, de lado tudo aquilo que entre nós produz discrepância. Porque a nossa mente é um universo. A mente de cada um de nós. E nos identifiquemos naquilo com que concordamos. E já começamos a mudar o mundo. Esse é o novo mundo que está começando. O mundo de regeneração. Sairemos desta grande noite ricos de experiência, de sabedoria, de ternura, valorizando a paz. Por excelência, a nossa paz interior, a paz que toma conta do mundo. E com estas palavras, desejo a você um Feliz Natal. Um Natal em que seu coração esteja rico de bênçãos pelo nascimento de Jesus nos seus sentimentos. Muito obrigado.